quinto ano, sexta-feira chegou e nossa aula de geografia também. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos aí fazer a correção das nossas atividades, tá bom? Lá nas páginas 14, 16 e 17, referindo à desigualdade no acesso às tecnologias no Brasil. Vamos então para a nossa correção. Lá na página 14 do livro de vocês, ele vai pedir para que vocês marquem V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O desenvolvimento das sociedades em relação à economia, à política, à cultura e à qualidade de vida, entre outros fatores, está relacionado ao avanço dos meios de comunicação e das informações, verdadeiro ou falso. Verdadeiro. Pelo número de pessoas que atingem o rádio, a televisão e o jornal, são considerados aí meios de comunicação em massa? Verdadeiro. São pessoas que utilizam diariamente, tá bom? Atualmente o telefone fixo e o fax estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas? Falso. Então, muita gente já não utiliza aí do telefone fixo e nem também o fax. A internet permite com muita rapidez o recebimento e envio de informações, contribuindo assim para a resolução de atividades comerciais, escolares e para o lazer. Verdadeiro também, como nós estamos fazendo, né? Contribuindo para um maior conhecimento, mesmo distantes, tá bom? Na página 16 do livro de vocês, vamos lá, página 16. Com base na análise das informações sobre as desigualdades no acesso às tecnologias no Brasil, responda aí as questões a seguir. Quantos domicílios aproximadamente não têm internet no Brasil? 17.600.000 domicílios. Na questão 2, em sua região, qual é o percentual da utilização da internet e qual é a região brasileira que mais utiliza? Então, a questão 2, ela é pessoal. Na questão 3, na área urbana, qual o principal motivo que impede aí as pessoas de instalar a internet? E na área rural também, nós temos aí, na área urbana os motivos é o valor elevado dos serviços, na área rural o fator principal que inviabiliza a instalação da internet é a inexistência aí da cobertura. As perguntas e seleções dos dados, elas não foram aleatórias, são reflexos da realidade nacional. Então, o que ele está destacando? Não é assim, tipo, vamos pensar que não tem, aí a gente jogou lá. Não, foram pesquisas realizadas e comprovadas, tá bom? Seguindo aí na página 17, na primeira questão, como você utiliza a internet? Que atividades levam você a demorar mais tempo aí? Então, ela é pessoal. Você já utilizou o aplicativo de mapas em um aparelho de telefone celular? Se sim, onde você estava e qual foi o seu destino? Se a sua resposta for negativa, que locais você gostaria de visitar usando este aplicativo? Então, aí você também vai responder pessoal. Na questão 3, observe as imagens aí que mostram algumas pessoas lendo notícias em situações diferentes. Aí nós temos lá, qual a diferença entre as duas imagens? Na primeira imagem, a pessoa ela está lendo as notícias por meio de um jornal impresso. Já na outra imagem, a pessoa ela está utilizando um dispositivo eletrônico para ler as notícias, ou seja, houve aí a incorporação da tecnologia, tá bom? Na letra B, quais as vantagens das leituras feitas por meio do jornal impresso e dispositivos aí eletrônicos? Então, a gente pode colocar aí a questão da praticidade de ambos, os recursos também, o aspecto da atualização constante, além também do custo, né, dessas duas áreas aí de tecnologia. Então, as vantagens das leituras, né,
Então, são aí a questão da praticidade e também dos recursos, né? Da constante notícia online. Você vai ficar aí atualizado com relação às notícias aí, tá ok? Só relembrando que a gente viu na nossa aula passada, revisão aí, né, do que nós estudamos na nossa aula de geografia, tá bom? Página 18, né? Nossa correção foi feita, nossa aula de hoje, tudo tranquilo, tudo ok. Façam aí certinho no livro de vocês, tá bom? Por hoje é só um bom final de semana, bom estudo para vocês e até a próxima. Olá, turminha do 5º ano, hashtag o que? Sextou! Uhul! Nossa aula de sexta-feira, aula de literatura. Entretanto, eu quero que você se ligue, viu? Não quero que ninguém esteja sem o livro dos haikais visuais. Na aula anterior nós falamos sobre o que é um haikai, né? E na nossa aula de hoje nós ainda não vamos passar as partes do livro, mas nós vamos tratar a respeito do autor do livro, que no caso é o Nelson Cruz, e nós vamos ver qual é o ponto de vista dele a respeito da construção desse livro, em que momento foi que ele decidiu criar esse livro, por que ele quis usar a questão dos haikais, como nós vimos na aula anterior, e nós vamos saber o que ele pensou em relação à construção desse livro. Certo, turma? Detalhe, eu não quero que você não esteja com esse livro. Eu preciso que você esteja usando esse livro. Se você não tem, como já falei na aula anterior, peço para o seu pai, para sua mãe, alguém que possa vir na escola pegar o seu livro aqui. Certo, turma? Então vamos lá, vamos conhecer essa parte do autor. Vamos lá. Iniciando aí a nossa aula, vamos falar aí do livro. Isso aí é o ponto de vista, tá, gente? Ali no canto ali da imagem é o nosso livro que nós vamos trabalhar esse bimestre. Vamos lá. Isso é o autor que está falando, tá, gente? Vamos lá. Foi uma surpresa para mim, nos anos 1970, a descoberta dos cartoons e das charges sem texto. Passei a admirar profundamente a capacidade que os artistas tinham de expor suas ideias por meio das imagens desenhadas, anaquim e sem palavras. Chamava a minha atenção, particularmente, as tirinhas de humor com suas sequências de 3 a 4 quadros. Nesse curto espaço, os autores desenvolviam as histórias. Edgar Vasques, com sua revista Rango, Luiz Fernando Veríssimo, com As Cobras, Renfil com o Frandim e suas publicações alternativas, como o jornal Movimento e o Pasquim, que também tinha um desenho de humor uma forma de resistência política. Cartunistas, chargistas e caricaturistas formavam um grupo atuante que aliviava com humor crítico a dura realidade política e social do país, um momento difícil que o governo militar impunha aos brasileiros. Nessa época, influenciado por alguns amigos, produziam uns acanhados cartoons que, infelizmente, não vieram a público. Mas o desenho me levou ao traço da caricatura e mais adiante à ilustração. Anos depois, o encontro com os haikais renovou em mim o apreço pela concisão. A beleza e a leveza dos haikais e sua extraordinária capacidade de produzir imagens me conduziram àquele momento de descoberta dos cartoons e das charges sem textos. A síntese na elaboração dos temas dos haikais e do desenho de humor, partindo do simples para o complexo, me encaixou imediatamente. Fiquei fascinado pelos haikais, como este do japonês Matsuo Basho, que é considerado o grande mestre desse tipo de poesia. Vai-se a primavera, queixas de pássaros, lágrimas, olhos nos peixes. Ou este haikai, escrito pelo poeta mexicano José Juan Tabala. Formigas sobre um grilo inerte, recordo de Gulliver e Lilliput. Então me veio a ideia de unir o poema em 3 versos do haikai com a narrativa curta da tirinha. Logo notei o título
haikais visuais. Desenvolver a história utilizando recursos das duas artes passou a ser um desafio para mim. Não me prendi somente a temas da natureza, como do haikai tradicional, e sim ao que penso e observo. Em uma das histórias, Mensagem para mim, um sopro de esperança que de vez em quando me ocorre. Em Três Gatos, uma provocação. Já em Rei Conde, um toque de humor. Dessa forma, o livro foi nascendo. No caso aí, você observou que o autor está descrevendo o seu primeiro contato com os haikais e também da sua importância em observar que ali, tanto a charge como a tirinha, ela também tinha um outro teor, além também somente de produzir humor. Ela tinha uma outra questão de trazer uma criticidade, olhar ali um ponto de vista a respeito de algo ou algum momento. No caso do autor, ele estava vivendo um momento de ditadura. Se você já conhece um pouco dessa história, você vai verificar que não foi um momento muito agradável. Entretanto, ele, por presenciar aquilo dali, ele decidiu trazer tudo aquilo, tanto que ele admirava na questão das tirinhas, que ele anotava muito bem, como também dos haikais que ele começou a observar. No caso ali, ele viu duas, tanto do Matsuo como também do José. Você observa que eles utilizam questões de natureza, coisas simples. Um fala de peixe, outro fala além da questão do Lilliput, né, que foi do Gulliver, da história de Gulliver. Então, ou seja, tudo ali trata uma questão um pouco mais poética, voltada um pouco da natureza. Ele já, no caso, ele uniu tanto a questão do visual, que é no caso do charge, como também da questão da poesia, daquela questão, tirando a questão da natureza, como ele mesmo bem descreve. Outra questão que é um fato que eu achei muito interessante, que dos livros anteriores que nós trabalhamos, lembra lá da História pelo Meio, de Vira-Vigna, nós trabalhamos também outros livros, você sempre vai ver, no caso, o ilustrador. Nesse caso, não tem ilustrador, porque o próprio autor, eu verifiquei, ele é autodidata na questão de desenhar. Então, no caso, esse livro é tanto autoral, totalmente dele. Ele quem desenhou todos os casos, as histórias que nós vamos ver futuramente, certo? Então, é isso, gente. Esse é o ponto de vista que o autor descreve a respeito aí do seu próprio livro, certo? Vamos para a nossa mensagem, para nós finalizarmos? Vamos lá? Mensagem que vem de George Bernard Shaw, que diz assim: o sucesso não consiste em não errar, mas em não cometer os mesmos equívocos mais de uma vez. Então é isso, turma. Vamos finalizando. Bom final de semana, um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, turminha do quinto ano, hashtag o quê? Sextou! Chegamos na nossa aula de sexta-feira, aula de produção de texto. Aquela famosa aula que acontecia no finalzinho do tempo do quinto, lá no quinto tempo, e você já estava bem, muita vontade de ir para casa, mas estávamos sempre aqui, juntos. Bem, momento de nostalgia de lado, iniciamos nosso assunto de relatos, né? Na nossa aula anterior, nós começamos nosso novo gênero do quarto bimestre, falando sobre o gênero de relatos. Hoje vamos falar os tipos de relatos e características que fazem parte dele. Lembrando, que eu não esqueci, tá? Eu quero que você sempre escreva agora a respeito das nossas aulas de produção de textos, tá? Então, eu quero que você trabalhe aí certinho sua letra, principalmente, viu, gente? Eu quero letras cursivas, não abolir da sua vida a letra bastão, certo? Você já vai passando aí para o sexto ano, se Deus quiser, já com uma letra bem bacana, certo? Sem mais delongas, vamos aqui para a nossa aula dos tipos de relatos, né, e também suas características. Vamos lá. Só relembrando aí o que é um relato, gente. Relato é um gênero muito comum em nosso cotidiano, pois relatamos fatos dos nossos amigos e familiares. Ouvimos relatos dos noticiários, buscamos relatos de pessoas notórias como inspiração para a nossa vida ou para saber experiências vividas em lugares que desejamos conhecer. Sendo assim,
falamos, lemos e escrevemos um relato em diversas situações e em diferentes suportes, revistas, jornais, telefone, redes sociais, sempre com o objetivo de narrar um acontecimento específico para outrem. O relato também pode ser utilizado como maneira de exemplificar ou argumentar o que ocorre geralmente dentro da notícia. Sendo assim, o relato pode estar integrado também a outros gêneros. Vamos lá para as formas de relatos. Relato oral e relato escrito. Ainda que sejam textos que possuem a mesma função comunicativa, ou seja, de relatar um episódio relevante da vida do protagonista, narrador, os relatos pessoais podem surgir de maneira oral ou escrita. A grande diferença entre as duas modalidades é certamente a linguagem empregada em cada uma delas. Enquanto no relato oral, a presença da oralidade com a linguagem mais descontraída, no relato escrito, a linguagem formal é utilizada seguindo as normas da língua, como concordâncias, pontuação, ortografia, entre outros. É possível que um relato oral seja transformado em escrito por meio da técnica de transcrição da fala do protagonista. Neste caso, faz necessário organizar o texto e incluir pontuação, concordância e, em alguns casos, substituir algumas expressões populares, por exemplo, gírias, que marcam a oralidade do discurso. As características. As principais características do relato pessoal são textos narrados em primeira pessoa, verbos no presente e em grande parte no pretérito, ou passado, caráter subjetivo, experiências pessoais, presença de emissor e receptor, narrar de forma breve o fato específico vivido por uma pessoa e suas consequências, reflexões, apresentar elementos básicos da narrativa como sequência de fatos, pessoas, tempo e espaço. Na questão das formas dos relatos, você viu que tem o oral e o escrito. Tanto um pode ser para o outro? Sim, gente. Vamos supor, se você pega um relato escrito, você pode narrar de que forma está sendo o seu relator, vamos dizer assim, e está descrevendo a sua experiência. Da mesma forma, o contrário. Vamos supor, alguém está descrevendo ali de uma forma oral, está contando como é que foi uma experiência que a pessoa viveu em um lugar, em um certo ambiente, uma viagem, e a outra pessoa ela pode escrever. Só que a diferença entre eles está na questão da linguagem e na questão da construção. Vamos supor, se eu contar aqui uma história de um relato, de alguma coisa que eu vivenciei, o que eu posso dizer? Eu posso dizer de uma forma normal, posso usar palavras que talvez na língua portuguesa, no seu, vamos dizer assim, na sua gramática, não vai ter assim, um significado tão concreto. É lógico que na linguagem coloquial você poderia compreender. Já na questão da linguagem escrita, tem que haver a questão da concordância, tem que haver a questão da acentuação, da pontuação, entre outros. Então, ou seja, a diferença entre um e outro é que na linguagem oral, perdão, no relato oral, eu posso construí-la de qualquer maneira que o meu receptor, aquele que está ouvindo, vai conseguir compreender o que estou dizendo. Embora ele não tenha ainda o conhecimento do lugar, o que eu vivi. Entretanto, na questão do oral para o escrito, tem que haver a questão de concordâncias, toda a construção conforme a gramática se pede, certo? Aí tem assim as características. Uma dica que eu dou para vocês, grave bem as características, que elas fazem parte, viu? Então, gente, é isso, tá? Você verificou aí a questão um pouco mais da definição e as formas e as características dos relatos. Vamos para a mensagem para nós finalizarmos? Mensagem de Bill Cosby, autor estadunidense, que diz: para ter sucesso, o seu desejo deve ser maior do que o seu medo do fracasso. Então é isso, turma. Bom final de semana. Aproveite aí bastante. Um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, quinto ano.
tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é correspondente ao dia 30 de outubro de 2020. Estamos trabalhando aí o nosso quarto bimestre e a aula de hoje a gente vai trabalhar um conteúdo que se baseia nas obras de um artista chamado Miguel Rio Branco. Nós temos aqui a imagem desse artista maravilhoso, um fotógrafo chamado Miguel Rio Branco, que está correspondente aí na página 51 do seu livro didático, e a gente vai conversar um pouco sobre esse artista na aula de hoje. Então corre na sua mochila, no seu cantinho de estudo, pega o seu livro didático, abre na página 51 e vem comigo conhecer as obras de artes feitas por este fotógrafo chamado Miguel Rio Branco. Aulas anteriores a gente falou de muita visão do impressionismo, né, que se aproxima da visão da fotografia, e hoje a gente vai falar especificamente da fotografia que os olhos e as lentes de Rio Branco e de Miguel Rio Branco registraram, e a gente vai discutir elas na aula de hoje, certo? Então, Miguel Rio Branco, ele é, na verdade, né, que ele não morreu. Ele é pintor, fotógrafo, diretor de cinema, além de criador de instalações multimídia. O que é instalação? É uma exposição de arte, onde o público vai lá e se aventura no universo das artes. E Miguel Rio Branco, ele trabalhou em instalações multimídias, onde a obra de arte misturada com sons, né, com instrumentos sonoros, aí, com uma sonoridade diferente para a gente se aventurar. Atualmente ele vive e trabalha no Rio de Janeiro. Esse artista Miguel Rio Branco trabalha e vive no Rio de Janeiro. Ele trabalhou uma época na Europa e na América, e desde a sua carreira, em 1964, ele fez exposição na Suíça. Então já percebe-se que esse artista é um artista renomado, um artista que tem grande nome e que também tem grandes obras que a gente vai conhecer na aula de hoje. Ele tem uma série muito interessante de fotografias chamadas Blue Tango, que foi feita em 1984, onde ele fotografou aspectos comuns do dia a dia, e eu vou apresentar essas obras de arte desse artista, o Blue Tango, no slide agora. Então nós temos aqui uma série de fotografias que fotografa o cotidiano de algumas crianças, que trabalha esse efeito de, que eu posso dizer, de sombreamento, de distanciamento de imagem, né, de desfocamento de imagem, essa questão de uma visibilidade totalmente diferente, contraste, na verdade, né, um trabalho de contraste. Então, se você observar, nós temos aí uma dinâmica de dois garotos brincando, que parecem que estão brincando de luta ou jogando futebol em um espaço, em um quintal aberto. Então nós temos na sequência de fotografias, né, essa mudança de foco, de contraste, essa mudança de cor, essa questão de ângulos, a qual Miguel fotografou essa série, né? A série é chamada de Blue Tango, Blue porque é essa questão de azul, tango seria uma espécie de luta que essas crianças estão desenvolvendo. Então você pode observar em vários momentos, várias posições diferentes, vários ângulos diferentes, e esse contraste de azul que Miguel Rio Branco trabalhou nessa série de fotografia. Nós temos aqui umas outras obras de Miguel Rio Branco também, que também seguem a mesma linha de fotografia, com esses movimentos que é executado ao longo da fotografia, e também esse desfoque de imagem, essas colorações, né? Essa sequência de imagens que também pode contar uma história, que desenvolve uma história. O olhar fotográfico, né, que Miguel Rio Branco tem faz toda a diferença, pois tem um jeito único de ver lugares e pessoas. Miguel consegue perceber cores, luz, sombras, texturas, e enquadra todos esses fatores dentro
de seu elemento artístico. E ele consegue expor essas 7 fotografias lindas e maravilhosas que nós temos aqui e que eu demonstro para vocês neste slide. No slide, na imagem ao lado do slide, nós temos aí uma moça com diferentes poses, né, diferentes comportamentos de posição, mas trabalhando esse foco na imagem central, na beleza da moça simples, né, na ingenuidade dessa moça simples que nós encontramos nessa imagem. Muito bem. Se inspirando em Miguel Rio Branco, você agora vai ser um pequeno fotógrafo, prestando atenção nas cores, nos tons, no movimento e até mesmo nos contrastes, nos ângulos diferentes, tá? Você vai se inspirar nas fotografias de Miguel Rio Branco e vai fotografar cenas do cotidiano, ou seja, vai olhar, não precisa ser algo com pose, você vai fotografa o dia a dia, tá? Normal e tranquilo ocorrendo com o auxílio do celular, do seu pai, da sua mãe, pede emprestado ou pede para te auxiliar nessas fotografias. Então faça uma sequência de no mínimo 4 fotografias, tá? Do mesmo cotidiano, prestando atenção no tom, na imagem, no foco, nos ângulos. Interessante para fazer uma sequência de 4 fotos no mínimo para demonstrar aí essa evolução fotográfica de você, tá? Então você vai fazer essa fotografia trabalhando com contraste e ângulos diferenciados e você vai me apresentar essas fotografias no plantão Tira Dúvidas, que eu estarei lá te esperando para verificar e para apreciar o trabalho feito por você. Agora o nosso fotógrafo se inspirando nas obras de Miguel Rio Branco. Por hoje, vamos ficar por aqui, mas como eu disse, estarei lá no Plantão Tira Dúvidas à sua espera para ver o seu trabalho magnífico e maravilhoso. Estou morrendo de saudade de vocês e espero vê-los brevemente aqui na sala de aula junto comigo para a gente fazer arte junto. Por hoje é só, beijinhos e abraços e até semana que vem. Tchau, tchau!